Amém. Só a Anezinha não viu hoje, pô. A Anezinha não veio, porque ontem ela participou de um evento, chegou muito tarde. Ah, tá. Só pra saber. Amém, então. O tolo, o preguiçoso e o mexeriqueiro. Só coisa ruim, né? Salomão era um rei muito sábio e como tal ele acreditava que não se devia confiar em tolos, preguiçosos e mexeriqueiros. E quando ouvimos as suas comparações em Provérbios capítulo 26, notamos que nós, os que tememos a palavra de sabedoria divina, devemos ser o oposto desses defeituosos caráteres. Ao invés de tolos, devemos querer ser sensatos. Amém? Amém. Ao invés de preguiçosos, temos que ser diligentes e esmerados. E ao invés de preocupar demais com os outros e sair falando, devemos sim cuidar de nós mesmos, cuidar de nossas próprias vidas. Deste modo, evitando a vida de tolices, preguiça e intrigas, não só receberemos as bênçãos do Senhor, mas seremos dignos de confiança. Seremos dignos da confiança dos homens. Então evite o caminho do tolo por esses motivos. Provérbios 26, versículo 1 a 12. João, leia para nós, por favor. Provérbios 26, versículo 1 a 12. Evite o caminho do tolo por estes motivos. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha que no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagem por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Versículo 8. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Versículo 10. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Versículo 11. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Versículo 12 também. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Muito bem. Então evite o caminho dos tolos por estes motivos. Se eu for um insensato, eu não merecerei a honra que me derem. E quem estiver me dando honra, sendo eu um tolo, está cometendo um grande equívoco. O versículo 2 fala de algo que vemos os tolos fazerem com muita frequência. O que os tolos fazem? Eles vivem amaldiçoando outros. Amaldiçoar os outros é o que os tolos fazem com muita frequência, que nós vemos eles fazerem. Maldição alguma, porém, afligirá o justo e o inocente, porque uma verdadeira maldição só se realizaria como expressão de uma retribuição divina
e do juízo de Deus. Contudo, nós cristãos fomos claramente proibidos de proferir qualquer tipo de maldição. Amém? Amém. A ordem para nós é abençoai e não amaldiçoeis. O versículo 3 indica que o tolo só faz o que é direito, certo e justo, debaixo de sofrimento e castigo. Então ele sofrerá muito até que aprenda a obediência. E os versículos 4 e 5, eu sei que você notou bem, parece que são contraditórios. Os versículos 4 e 5 são verdadeiros, mesmo que contraditórios aparentemente. Porque na verdade, dependendo de quem é o tolo em questão e qual é a exigência da situação, então você responde ao tolo ou não responde, né? Então a palavra-chave aí para entendermos o duplo e inseparável provérbio é para quê? Se para isso, não responde. Se para aquilo, responde, né? Então se o tolo à sua frente está agindo insensatamente para te provocar, para te atacar, e independente de qualquer coisa, ele não aprenderá nada de você. Então, se você imitá-lo e revidar no mesmo tom e nível, então já caíste na armadilha e tornou-se um insensato, igual a ele, e isso diante dos outros. Portanto, o que aceitar provocações e ofensas, respondendo do mesmo modo, será tão estúpido quanto o que começou a provocação. Aí um exemplo simples é no trânsito, não é? Um chama o outro de burro e o outro responde com coisas piores. E aí, quem é sábio ali? Ninguém. Um insensato respondendo ao outro, tornando-se mais insensato que o anterior, e assim por diante. Agora o versículo 5 então pode ser aplicado em outras circunstâncias e com outro tipo de pessoa. Imagine alguém que esteja em condição de ser corrigido ou instruído por você, mas você então percebe a tolice e a insensatez naquilo que essa pessoa fala, pensa e faz. Então será necessário demonstrar a estupidez dela para que ela não prossiga pensando que está certo. Amém? Amém. Então assim são os provérbios, né? Não tem pegadinha, tem que entender. Então, resumindo, quando você precisar se proteger, quando você precisar se proteger de agir e parecer um tolo, então não responda. Quando você precisar proteger o outro de seguir no caminho astuto, então responda apropriadamente. Então, para qualquer pessoa, é mais fácil ver a estultícia no outro do que em si mesmo. Então, às vezes eu faço isso com meus filhos. Eu faço o que eles estão fazendo para que eles possam ver a estupidez que eles estão cometendo, né? E aí ele pode ver em mim aquilo que ele está fazendo, né? E aí ele sai do caminho da estultícia. Então, por isso, em alguns momentos, mesmo sendo sábios, precisamos nos fazer de quê? De tolos ou loucos, para que os insensatos despertem do seu erro. Se você já leu a epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda epístola, você vai ver que em algumas passagens, como 2 Coríntios 11:1, ele diz: por acaso estou me tornando insensato? Suportai um pouco a minha loucura, né? Eu estou falando assim, embora não convenha isto é insensatez,
mas para que vocês vejam como que são as coisas, né? Então ele começa a comunicar com os coríntios na base daquelas estultices que os coríntios estavam acreditando. Então, 2 Coríntios 11, 1, 2 Coríntios 11, versículo 16, 2 Coríntios 12, 1 e 2 Coríntios 12, 11. Depois você pode olhar. Bem, então é isso. Depende da pessoa e da situação. Você responde ou não responde. Amém? Amém. Se você quer se proteger, então você não responde. Se você quer proteger o outro, então responda. Lembra quando Davi ele se confrontou com um ignorante chamado Nabal? Então quando Davi ouviu que Nabal, né, xingou ele aprontou os homens para, né, ir com a espada e responder no nível de Baal, daquele homem Nabal, né? A esposa do moço. A esposa dele evitou. Então o que Davi ia fazer? Né? Ia se tornar o quê? Mais insensato do que aquele. Então era hora de deixar o Senhor agir, né? E assim por diante. Bem, então os versículos 6 a 10 aí demonstram que os que procuram servir-se de insensatos só terão prejuízos. O insensato não serve como mensageiro de confiança, causando danos ao que o envia. O insensato não serve nem para falar em nosso lugar. Ele será como o coxo que não pode usar uma das pernas. Assim o provérbio em seus lábios nada adianta para ele e nem adianta para os outros que ele fala, porque ele não vive o que fala, né? Mesmo assim nós vemos o mundo fazer o quê? Mesmo assim nós vemos o mundo honrar os tolos, desvalorizando honra e recursos com os tolos. O insensato e tolo é tão sem noção que fala ditados para os outros, que condenam suas próprias ações. Como o bêbado que se fere com espinhos, que usa como bengala. Imagine um bêbado, né, com um galho de espinhos tentando se apoiar. Então ele se fere sem saber o que está fazendo. Então o tolo é aquela pessoa que fala com você uma coisa e você olha a vida dela e diz, mas isso serve para ela mesmo, né? E ela mesmo não aplica, né? Bem, então o insensato é assim. E o que dá emprego ou recompensa aos estúpidos é como um arqueiro impiedoso que sai atirando em todo mundo, né? Prejudicando as pessoas em redor. Então os insensatos e transgressores só podem servir para fins destrutivos. Então não vamos nos servir de insensatos, amém? Os tolos não precisam ser tolos o tempo todo. Diz aí que como o cão que volta a comer o seu próprio vômito, assim o tolo que reitera a sua estultícia. O provérbio quer dizer que o tolo não precisa fazer isso. Os tolos não precisam ser tolos o tempo todo e repetidamente. Eles não precisam se fartar do que produzem, como o cachorro que come o seu próprio vômito. E aí vem o versículo 12 final, que diz que está vendo um homem que é sábio aos seus próprios olhos, mais esperança há no tolo do que nele. Está vendo? Então continuar agindo como um tolo é uma escolha de cada um. Mas nem tudo está perdido. O sábio não vê nenhum tolo como um caso, o quê? Perdido. O tolo que der ouvidos à repreensão do sábio ainda pode encher-se de esperança. Amém? Então, se eu, João Lars, sou um tolo, eu preciso ouvir pessoas sábias, né? Porque o orgulhoso, qual é o problema? Não ouve ninguém, né? Então, se você é tolo, se eu sou tolo, mas nós ainda não nos achamos que estamos no auge, né? Ainda achamos que podemos aprender com alguém, então ainda há esperança. Então a aplicação desses versículos iniciais de Provérbios 26 é que nós precisamos reconhecer
que em algumas áreas nós já agimos como tolos, ou temos nos comportado como tolos, pelo menos numa área ou outra de nossas vidas. Então, o que pode nos prejudicar mais do que a tolice? O orgulho, né? O orgulho pode ser considerado a maior das tolices. O orgulho é uma tolice. O orgulho pode ser considerado a maior das tolices. Então, para provar que não somos insensatos, quanto outros pensam que somos, preciso é que ouçamos com mais atenção os que desejam nos ajudar. Amém? Sempre há uma esperança. Versículos 13 a 16, João. Evite o caminho da preguiça por estes motivos. Versículos 13 a 16. A versão de Deus. 13 a 16. Isso. Diz o preguiçoso: o leão está no caminho, o leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. 16. Ok, muito bem. Então, note bem, evite o caminho da preguiça por estes motivos. Para o preguiçoso, enfrentar a jornada de trabalho é como sair ao encontro de quem? Do leão feroz, né? O trabalho se torna apavorante para ele, né? O que você faria para não ser visto pelo leão solto nas ruas? Você procuraria o melhor lugar para se esconder. E assim é o preguiçoso. Conhece alguém preguiçoso? Eu conheço, tem um lá em casa. Então, o preguiçoso parece pregado à cama de dormir. E quando precisa levantar, ele enrola, vira e volta, volta e vira, mas não sai da cama de jeito nenhum. Conhece alguém assim? O preguiçoso gosta de fazer as coisas pela metade, não é? Então, o máximo que ele chega por si é no meio do caminho. Daí, quando ele chega no meio do caminho, daí ele se arrastará e achará grande sofrimento e ir até o final das obras, das coisas que precisam ser feitas. Então, ainda que seja para suas necessidades, ele age assim. Bem, o preguiçoso tem as mãos e os braços acomodados e confortavelmente quentes embaixo das axilas, e ele se ressente muito quando precisa retirá-los de lá para qualquer coisa. Conhece alguém assim? O preguiçoso, ele se acha muito esperto por tantas desculpas que inventa para não entrar em ação. Ele pode justificar disfarçando habilidosamente as situações para manter-se desocupado. Então, qual é a aplicação? A aplicação é que a preguiça deve ser considerada como um pecado. Um pecado grave e vergonhoso a ser evitado por nós. Amém? Amém. Versículos 17 a 28. Evite os caminhos dos mexeriqueiros por diversos motivos. Provérbios 26, 17 a 28. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender
rixas. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Como um vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas o íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Versículo 28. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Muito bem, então evite os caminhos dos mexeriqueiros por diversos motivos. Mexeriqueiro é o sujeito linguarudo, faladeiro, fofoqueiro, intriguista, que difama, calunia, age como maldizente, tem prazer se divertindo e usando a seu favor ou contra outros, o disse-me-disse, o leva e traz e as conversas mal atravessadas. Amém. Você é mexeriqueiro? Não, claro que não, de modo nenhum. Você conhece alguém que seja assim? Já sofreu na mão de algum desse tipo de gente? Recentemente. O mexeriqueiro é abelhudo e bisbilhoteiro. Quem se mete onde não foi chamado, arruma confusão. É mexer com um cachorro estranho na rua para ser mordido. O mexeriqueiro peca. Por quê? Porque ele acha que ele pode brincar com as palavras e enganar as pessoas. Suas desculpas não serão aceitas depois que as suas palavras acertarem inocentes como flechas à deriva, e as suas desculpas também não serão aceitas quando as suas palavras alastrar a destruição como fogo e peste, ao ponto de não mais ser contida. Nós não percebemos como nossas palavras malditas afetam destrutivamente tanta gente. As palavras dos maldizentes são como lenhas que mantêm contendas e brigas muito acesas, rixas, às vezes até por anos a fio. O melhor para qualquer grupo, seja a família, seja a igreja, seja uma empresa, é a exclusão do mexeriqueiro. O mexeriqueiro gosta de ver o circo pegando fogo, aí ele joga mais gasolina. E tem um gosto por discussões e brigas o tempo todo. Não que ele brigue o tempo todo, mas de ver os outros brigando e não se entendendo o tempo todo. Mas por que o fofoqueiro se mantém na maioria dos grupos de pessoas? Porque os provérbios de Salomão indicam que, infelizmente, às vezes, nós, seres humanos, nós gostamos de ouvir e comentar a vida alheia. Nós gostamos, de descobrir segredos ocultos e cochichar sobre isso. Aí o fofoqueiro, ele tem espaço, ele fica às vezes longo tempo ali, num grupo de pessoas. Os versículos 23 a 28, quase concluindo esta mensagem, os versículos 23 a 28 são advertências contra as dissimulações sutis dos mexeriqueiros que andam em derredor de nós. Por fora,
lábios amorosos. Na aparência, fala suavemente, boca lisonjeira, mas por dentro, corações malignos, ódio, engano, dissimulação, abominações, mais engano e malícia oculta. Então, qual é a aplicação? É necessário cautela com os falsos amigos. Eu já tive pessoas, no momento difícil que estava passando, pessoas que vêm com aquela intenção e dizer, fale comigo, abra o seu coração, eu te entendo, eu sei como é que é. Aí você falou, abriu o seu coração, aí ele foi lá para outra pessoa, contou tudo. Te julgou. Ele me usou. Ele me usou. Então é necessário cautela com falsos amigos, né, Paulo? O mexeriqueiro não usa só palavras erradas. Eles também usam as palavras certas com a intenção de esconder quem são, para que confiemos neles ao ponto de entregarmos nossos segredos e o de outros. E a língua doce demais pode ser uma cova para quem confiar nela. E a boca cheia de elogios pode ser uma pedra esmagadora. O versículo 27, dentro do contexto, também pode significar o castigo final sobre o que traiu com os lábios. Isto porque, ligado ao versículo 26, o desleal não manterá oculta a sua falsidade para sempre. Então, conclusão e desafio: não confie nos tolos, nos preguiçosos e nos o quê? Mexeriqueiros. Não confie no tolo, no preguiçoso e no mexeriqueiro, mas seja você confiável. Limpemos nosso caráter da tolice, da preguiça e da maledicência sutil. Queira de fato, do fundo do seu coração, ser sensato, diligente, esforçado e viver sem intrigas. Amém? O sábio busca um caráter aprovado, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. O sábio busca um caráter aprovado e alcança as bênçãos de Deus. Mas não só isso, alcança também a confiança de todos os homens ao seu redor. Deste modo, através da sabedoria, evitaremos a ruína. Amém. Glória a Deus. Continuamos. Então, vamos ter pedido de oração.